Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos à Escola de Física. Eu quero resolver nesse vídeo a prova da Universidade Federal do Paraná, que ocorreu nesse último final de semana, no dia 22. Uma prova muito interessante, muito boa de fazer, inclusive serve para a gente poder revisar para o Enem, que está chegando. Eu vou fazer essa prova num ritmo de revisão, não vou entrar em detalhes da teoria de todas as questões, mas já salva esse vídeo, já dá um likezinho, porque ele vai ser de muita ajuda para você que está estudando não só para o Enem, mas para outros vestibulares. E fica aqui o elogio à Federal do Paraná, sempre fazendo prova boa, desde sempre. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever, tem vídeo de física a semana toda. E não deixa de seguir a gente também no nosso Instagram, Escola de Física, está ali na descrição. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Vamos fazer a prova aqui da Universidade Federal do Paraná. E de olho na tela. Olha só. A questão número 33 da prova, nossa primeira questão aqui, diz o seguinte. Ao apresentar informações sobre grandezas físicas, a correta utilização de unidades de medida é tão importante quanto os valores numéricos dessas grandezas. O uso incorreto da unidade de medida pode alterar consideravelmente os resultados obtidos numa dada medida, podendo inclusive invalidar o processo. Considerando essas informações, uma unidade de medida de comprimento, aí nós temos aqui no luz, atmosfera, Tesla, Watt e Hertz. Pessoal, muita gente confunde, mas ano-luz é unidade de distância, tá? Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. É uma unidade muito utilizada quando a gente vai estudar astronomia, já que lá no universo tudo é muito distante. Tá? Atmosfera é a unidade de pressão, Tesla de campo magnético, Watt de potência e Hertz de frequência. Quer anotar isso? Então pausa o vídeo e escreve aí. Atmosfera, pressão, Tesla, campo magnético, Watt, potência e Hertz, frequência. Próxima questão, uma partícula com carga elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs tem uma velocidade de 5 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo. Num dado instante, ela entra numa região onde há um campo magnético de 10 mili, olha o mzinho de mili, 10 mili Tesla. Nesse instante, o ângulo entre o campo magnético e a velocidade da partícula vale θ. E sabe-se que cosseno de θ vale 0,8 e seno vale 0,6. Considerando as informações apresentadas, está na alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da força magnética. Vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem aqui um campo magnético qualquer. Pode ser aqui, ó, da esquerda para a direita. E nós temos uma carga elétrica, uma partícula, pode ser positiva. Essa partícula ela entra nesse campo magnético com uma certa velocidade v qualquer. Então esse pretinho aqui é o campo magnético B. E essa nossa partícula faz aqui um certo ângulo θ com esse campo magnético. Ela vai sofrer a ação de uma força. Como eu calculo essa força? Como é que eu calculo o módulo dessa força? A força magnética é o valor do campo vezes o valor da carga em módulo. Nossa carguinha aqui. Repare que é em módulo, então mesmo que ela seja negativa, você vai colocar o valor positivo na fórmula, tá? Vezes o valor da velocidade, vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Decora isso daqui, BQV seno θ. Repete isso 500 vezes por uns 3 dias, que você nunca mais vai esquecer. Força magnética, BQV seno θ, BQV seno θ, BQV seno θ, BQV seno θ. Vai repetindo, BQV seno θ. Vai andando pela casa, BQV seno θ. Vai no banheiro, BQV seno θ. Vai encontrar com a namorada, oi, BQV seno θ. Repete isso, BQV seno θ. Você não vai esquecer isso mais, tá? O valor do campo foi dado para nós.
O campo vale 10 mili. Ó, gente, 10 mili. Vou escrever aqui embaixo. Ó, 10 mili é 10 vezes 10 a menos 3. Mili significa dividido por 1000. É 10 elevado a menos 3. Ó, 10 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 10 a menos 2, tá bom? Então, no valor do campo aqui, ó, eu vou colocar direto. 10 a menos 2. Essa carga vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vamos colocar aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. A velocidade, cadê a velocidade? 5 vezes 10 à quarta. 5 vezes 10 à quarta. E o seno de θ vale 0,6. 0,6, ou se você preferir, 6 vezes 10 a menos 1. Vamos organizar isso aqui. A gente tem um monte de potência de 10 aqui, ó. E essas potências de 10 a gente soma os expoentes porque é tudo multiplicação, tá? Então aqui menos 2 com menos 19, essas duas aqui dá menos 21. Vamos deixar anotado aqui no cantinho. Com esse menos 1 aqui é menos 22. Menos 22. Mais 4, menos 22 mais 4 é menos 18. Então tudo, essa potência de 10 toda aqui, ó, esse monte de potência de 10 dá menos 18. Agora o que a gente tem aqui, ó? Agora a gente tem que multiplicar esses números. Segura na mão de Deus, é grande mesmo, ó. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 1,6. 30 vezes 1,6 é a mesma coisa. 30 vezes 1,6, 1,6 vezes 30 é a mesma coisa que 16 vezes 3, tá? 6 vezes 3, 18. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então isso aqui dá 48. 48 vezes 10 a menos 18. Nós não temos 48 vezes 10 a menos 18. O que a questão fez? Andou com a vírgula uma casinha para a esquerda, virou 4,8. E somou umzinho no expoente, menos 18, virou menos 17. Ah, professor, não entendi não. É assim, ó, toda vez que você anda com a vírgula para a esquerda, você soma no expoente. Se eu andei uma casa, eu somo 1 no expoente. Se eu andei duas casas, eu somo 2 no expoente. O número estava assim, ó, 48 vezes 10 a menos 18, não é? Nós chegamos. Tem uma vírgula aqui, ó, escondidinha. Quando a vírgula não aparece, é porque ela está no final do número, tá vendo? Se eu andar com ela uma casinha para a esquerda, vira 4,18. Só que como eu andei uma casa, eu tenho que somar 1 no expoente. Menos 18 mais 1, menos 17. Letra C. Bom? Já decorou? BQV seno θ? BQV seno θ, BQV seno θ, BQV seno θ. Não esquece essa formulinha. Próxima questão. Uma barra metálica retilínea. Tem um comprimento inicial L0. Há uma temperatura T0. O material do qual a barra é feita tem um coeficiente de dilatação de valor 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Ficou ditado errado aqui, ó, elevado a menos 1. Considerando as informações apresentadas, a cenário alternativa que apresenta corretamente o valor da variação da temperatura necessária para que essa barra apresente uma variação em seu comprimento igual a 0,2% de seu comprimento inicial. Vamos lá. Como é que calcula dilatação térmica linear? Dilatação térmica linear, vou fazer de azulzinho claro, ó. Dilatação térmica linear. Variação de comprimento é igual comprimento inicial vezes coeficiente alfa vezes variação de temperatura. O que a questão quer que a gente calcule? Qual é a variação de temperatura? Variação de temperatura para quê? Para que esse ΔL, para que essa variação de temperatura seja igual, para que isso aqui seja igual a 0,2% do comprimento inicial. Falou aqui, ó. Eu quero que ΔL seja igual a 0,2%
do comprimento inicial. Então, 0,2% do comprimento inicial é igual a L0, está aqui. O alfa ele falou quanto vale? 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6. E o ΔT? O ΔT é o que eu quero saber. Até rimou. O ΔT é o que eu quero saber. Gente, é tudo multiplicação. Cliquei errado aqui. É tudo multiplicação. Se é tudo multiplicação, a gente pode simplificar. Tá vendo que tem L0 aqui do lado esquerdo e do lado direito do igual? Manda ele embora. Passa a vara aqui, ó. Vazou fora. O que nós temos aqui do lado esquerdo? 0,2 dividido por 100. Gente, eu particularmente, mas isso é escolha minha, tá? Isso é coisa minha. Eu prefiro mexer com potência de 10 sempre. 0,2 dividido por 100, tá? Eu vou fazer devagarzinho aqui, mas isso com a prática a gente acaba fazendo de cabeça, tá bom? 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Se eu estou dividindo por 100, eu estou dividindo por 10 elevado a 2. 2 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a 2. Lembra que divisão de potência de 10 a gente subtrai os expoentes. Menos 1 com menos 2 é 2 vezes 10 a menos 3. Tá? Eu prefiro escrever assim, tá bom? Eu acho mais fácil. Então, 0,2 dividido por 100 é 0,002, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3. É igual. O que nós temos do lado direito do igual? 5 vezes 10 a menos 6. E esse troço, esse treco, vezes variação de temperatura. Lembra que essa geringonça que eu quero saber. Qual é a variação de temperatura para eu ter essa variação de tamanho na barra. Esse parênteses aqui, então, passa para a direita. Passa para a esquerda dividindo. Vamos isolar o ΔT, tá? Então, ΔT é igual a 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 5 vezes 10 a menos 6. Gente, 2 dividido por 5. Se fosse 20 por 5, era 4. Como é 2 dividido por 5, é 0,4. Divisão de potência de 10. A gente subtrai os expoentes. Menos 3 menos 6. Não vai ficar panguando, hein? Menos 3 menos 6. Menos com menos. Menos com menos é mais. Menos 3 mais 6. Quanto que é menos 3 mais 6? Menos 3 mais 6 é 3 mesmo. Então, 0,4 vezes 10 elevado à terceira. Ou, de outro modo, 0,4 vezes 1000. Isso é 400. Como o alfa está em graus Celsius a menos 1, então essa temperatura ela é em graus Celsius. Voilá! 400 graus Celsius. Cadê? Letra B. Letra B de top demais. Tirou fotinha, copiou, pausou. Próxima questão. Um objeto de massa m, constante, está inicialmente parado sobre uma pista retilínea horizontal. Sobre ele passa a agir, num dado instante, uma força resultante de módulo F, também horizontal, paralela à pista, que produz um deslocamento D. A atuação dessa força cessa após produzir esse deslocamento. Sabe-se que a massa é 500 gramas, a força é 160 newtons e o deslocamento foi 10 centímetros. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da velocidade do objeto após ele sofrer o deslocamento. Dica. Hashtag. Dica do dia. Sempre que você pegar uma questão que envolver força mais velocidade, você vai abordar essa questão usando
o teorema do trabalho? Essa questão envolve força com velocidade? Sim. E o que diz o teorema do trabalho? Ou tem tem professor, autor, que chama teorema do trabalho hífen energia cinética. Você vai achar esses dois nomes. O que diz o teorema do trabalho e energia cinética? Essa eu vou fazer de verdinho, verde Palmeiras. Que a força aplicada que gera um deslocamento é igual. Lembra da formulinha da energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Então presta atenção. Força vezes deslocamento. Tá? Isso aqui é o trabalho da força. Tá? O teorema chama teorema do trabalho hífen energia cinética. Força vezes deslocamento é trabalho. Lá direito aqui eu vou colocar energia cinética, a final menos a inicial. Ou seja, massa, velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. O teorema do trabalho e energia cinética, de forma bem simplificada, ele diz que trabalho de uma força é igual à variação da energia cinética. Como é que calcula o trabalho? Força vezes deslocamento. Como é que calcula a variação de qualquer coisa? Valor do fim menos o do começo. E como é que calcula a energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Abri tudo aqui. Vamos jogar os valores agora? Ó, a força ele deu? Deu. Vamos lá, verdinho Palmeiras aqui, Esperança, 160. O deslocamento, ele quer, né? Igual. Qual que é a massa do corpinho? 500 gramas. Posso usar gramas? Não, não pode usar gramas. Você vai usar quilogramas. 500 gramas são quantos quilogramas? De grama para quilograma, o que eu faço? Anota. Pelo amor do Pai Eterno. De gramas para quilogramas. Você divide por, isso mesmo, 1000. 500 gramas dividido por 1000. 0,5. Que velocidade ele atingiu? Não, peraí, eu coloquei errado, né? Ele não quer o deslocamento. O deslocamento ele deu, é 10 centímetros. Professor Mongol. Deixa eu apagar aqui então. O deslocamento ele deu. Cadê? De verde, 10 centímetros. Vamos lá. Está em centímetros. Eu posso usar centímetros? Não. Tem que usar metro. Como é que passa de centímetro para metro? Você vai anotar. Vai esquecer não, pelo amor do Pai Eterno. De centímetro para metro, você vai dividir por, isso mesmo, 100. 10 centímetros divididos por 100. 10 por 100 é 0,1. 0,1 metro, igual. A massa do corpinho, meio quilograma. A velocidade final é a que eu quero saber. Lembra que é tal ao quadrado, tá? Sobre 2. Gente, olha aqui. Qual que é a velocidade inicial? É 0. Por quê? Porque ele está inicialmente parado. Não vai ficar panguando, hein? Inicialmente parado. Ou seja, a velocidade inicial aqui, ó, é 0. Ou seja, todo esse termo aqui, ele vai embora, né? Por quê, professor? Porque é tudo multiplicação, né? E se o V0 é 0, esse termo todo aqui vai embora. Vamos organizar aqui agora. 160 vezes 0,1, todo número multiplicado por 0,1 é a mesma coisa que você dividi-lo por 10. Então, 160 vezes 0,1 é a mesma coisa que 160 por 10. Isso dá 16. E esse 2, ele vai passar para a esquerda multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 16 vezes 2. Esse meio vai passar para a esquerda dividindo. Dividido por meio. Isso é igual a velocidade final ao quadrado. Vamos lá. Quanto que é 16 vezes 2, gente? Isso mesmo, 32. 32 dividido por meio.
todo número dividido por meio é a mesma coisa que multiplicá-lo por 2. 32 vezes 2, ou seja, 32 dividido por meio, é 64. Então, velocidade final ao quadrado é 64. Tira a raizota aqui. Quanto que é a raiz de 64? Bem, 8 metros por segundo. 8 metros por segundo, cadê? 8 metros por segundo, letra C. C de sabão, C de saci pererê, C de sabonete. Muito bem. Gente, esse teorema aqui é muito importante, tá? Vou colocar um coraçãozinho aqui, ó. Ele é muito importante. Salve isso daqui, não esquece. Questão 37. Um dado resistor de resistência R, quando submetido a uma tensão V, V1, o 1zinho aqui ficou na outra linha, né? De 5 volts, dissipa uma potência P1. Se o mesmo resistor for submetido a uma tensão V2 de 10 volts, a potência dissipada será P2. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre as potências. Gente, quando a gente fala de potência, agora eu vou fazer com um vermelhinho mais escuro. Quando a gente fala de potência, a gente tem 3 fórmulas que a gente pode usar. Corrente vezes tensão, resistência vezes corrente ao quadrado, ou tensão ao quadrado sobre resistência. Qualquer uma você pode usar. Qual vai ser melhor? Depende das informações que você tem no seu enunciado, no seu problema. Nesse problema, eu tenho resistência R e eu tenho voltagem. Dessas 3 fórmulas, quais delas me dão resistência e voltagem ao mesmo tempo? A última aqui, ó. Olha lá. Vamos lá, eu tenho 2 situações. A primeira, volta para cá. A primeira, eu vou ter uma potência P1. E essa potência P1 vai acontecer quando? Quando essa voltagem 1 for de 5 volts, só que lembra que essa voltagem está ao quadrado, tá? Dividido pela resistência R. Eu vou ter uma segunda situação, a potência que ele chamou de 2. E quando é que eu vou ter a potência 2? Quando a voltagem for 10 volts. Mas lembra que esse 10 aqui está ao quadrado. E quanto vale a resistência? Vale R mesmo. Agora vamos lá. Eu quero a razão, eu quero a divisão. Eu quero a divisão entre P1 e P2. Vamos dividir? Para a gente dividir, é só você pegar aqui, ó, P1 dividido por P2. Quanto que é P1? 5 ao quadrado sobre R. Quanto que é P2? 10 ao quadrado sobre R. Vou fazer aqui em cima, vou continuar aqui em cima, tá? P1 sobre P2 igual. Agora lembra, quando eu tenho fração no denominador, igual aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Quando eu tenho fração no denominador, eu inverto e passo ela multiplicando. Então vamos lá. 5 ao quadrado sobre R vezes o inverso da fração que está aqui embaixo. R sobre 10 ao quadrado. A gente pode, como é tudo multiplicação, a gente pode simplificar os R's. Ó. O que sobrou? Vamos lá. P1 por P2 igual 5 ao quadrado por 10 ao quadrado. 5 ao quadrado por 10 ao quadrado. Olha que bonitinho. Aqui, ó. 5 por 10. Aqui é 1. Aqui é 2. 5 por 10. Aqui é 1. Aqui é 2. Ah, que legal. Então, P1 por P2 é igual a 1 quarto. Vamos multiplicar cruzado só para ficar parecido com as respostas, porque todas as respostas aqui, ó, todas elas aqui, se você observar, tá com P2 na frente, tá vendo? Então, vou multiplicar cruzado para ficar igual. Então, esse P2 que está aqui na esquerda vai passar para a direita multiplicando. E esse 4, ó, tá aqui, ó, para você não ficar perdido, ó, tá assim, ó, P1 por P2 igual 1 quarto.
Multiplica cruzado. Então, P2 é igual a 4 vezes P1. Ou seja, a potência 2 é 4 vezes maior que a potência 1. Cadê? Letra D. D de top demais. Beleza? Tirou fotinha. Pausa o vídeo, copia e vamos para a próxima. A figura a seguir mostra uma prancha retilínea AB, que deve ser mantida na horizontal, em equilíbrio estático. Então tá aqui a rampinha, tá vendo? Então a tábua em cima de um triângulozinho tem que ser mantida em equilíbrio, ou seja, eu não estou afim que essa coisa gire, nem para um lado nem para o outro. Tá? O peso da prancha pode ser desprezado em comparação com as outras forças envolvidas. Então a gente desconsidera que essa prancha tenha peso, ela é bem levinha. A prancha está apoiada num suporte triangular no ponto C. Tá aqui, ó, né? Nós já vimos aqui, localizamos, está nesse ponto vermelhinho aqui. E sobre ela tem um objeto de 2 kg, que está a uma distância de 3 metros do ponto de giro. Do outro lado tem uma força F, orientada para baixo, de 15 newtons, que está aplicada na prancha no ponto que está a uma distância de 2. Considerando as informações apresentadas, na alternativa que apresenta corretamente o valor da distância de 2. Gente, eu passei esse desenho para cá só para ter mais espaço, porque aqui ficou apertado, né? O enunciado é grande. Vamos lá. Eu tenho um ponto de giro que está aqui, e essa barra não pode girar nem para um lado nem para o outro. Só que, olha só, esse meu bloquinho, ele tem uma força-peso, né? Que está para baixo aqui, ó. Vertical para baixo. Eu tenho essa força F, vertical para baixo. Repara que essa força-peso, ela está a uma certa distância do ponto de giro. Ela, portanto, gera um torque, ou se você quiser chamar, de momento de uma força no sentido anti-horário. Essa força F, aqui, ela também está a uma certa distância do ponto de giro. Então ela também gira ela também gera um torque, ou se você quiser chamar, de momento de uma força, só que no caso dela, no momento horário. Só que como essa tábua não pode girar, os torques devem ser iguais, ou os momentos dessas forças devem ser iguais. Como é que calcula momento de uma força? Vamos lembrar? O momento de uma força, ou o torque gerado por uma força, é a força vezes a distância que eu estou do ponto de giro, vezes o cosseno do ângulo, entre a força e o eixo que liga até o ponto de giro. Então vamos lá. Aqui, ó, esses torques têm que ser iguais, cara. Esses torques têm que ser iguais. Então vamos lá. Peso vezes a distância que eu estou do ponto de giro, que ele chamou de D1, é igual a força F vezes a distância D2. Aqui, ó, o peso, vamos lembrar que peso é massa vezes gravidade. Qual que é a massa do corpinho? 2 kg. Ele falou a gravidade. Vamos ver. No começo da prova, lá no começo das questões, tem uma instrução que diz que sempre que se fizer necessária, é para considerar G igual a dessa, tá? Então, não está explícito aqui no enunciado, mas estava no começo da prova. Então, o nosso pezinho aqui, ó, é massa vezes gravidade, é 2 vezes 10, é 20. Essa distância D1, cadê? Vale 3 metros. Está aqui, ó. Vale 3 metros. Igual. A força F, cadê? Força F. A força F é o que eu quero, né? E a distância D2... Vale, cadê D2? Não, eu quero a D2, né? A força F vale 15. A força F vale 15. O professor tá doidão aqui. Vale 15 e D2 é o que eu quero
saber. Vamos passar esse 15 para a esquerda, dividindo aqui, ó. 20 vezes 3 dividido por 15. A gente pode dar uma simplificadinha aqui, ó. 3 por 3 é 1. 15 por 3 é 5. 20 por 5. 20 por 5, 4 metros. 4 metros, cadê? Tem letra E. Letra E de legal demais. Mais uma questão. Num dado local, a velocidade do som vale 340 metros por segundo. Considerando essa informação, a cenário alternativa que apresenta corretamente o valor do comprimento de onda de uma onda sonora produzida nesse local que tem um período de 20 milissegundos. Ó, milha aqui, ó. Mili é dividido por 1000. Vamos lembrar da equação fundamental da ondulatória. Vou fazer de roxinho. Velocidade de propagação da onda é o seu comprimento de onda vezes a sua frequência. Tá aqui, ó. É a sua frequência. O que acontece? A velocidade eu tenho? Tenho. O comprimento de onda eu quero saber. A frequência eu tenho? Não. Mas a gente sabe que frequência é o inverso do período. E o período ele deu. Ele falou que o período é 20 milissegundos. 20 vezes 10 a menos 3. Vamos lá. 1 dividido por 20 é 0,05. 10 a menos 3, ele sobe, muda o sinal do expoente. Fica 10 a terceira. Ou seja, 0,05 vezes 1000. Isso dá 50 Hz. Agora a gente tem todas as informações que a gente precisa. Velocidade 340. O lambda eu quero saber e a frequência vale 50. Passa esse 50 para a esquerda dividindo. 340 dividido por 50. Fazendo rapidinho aqui. 34 dividido por 5, 6,8. 6,8 metros. 6,8 metros, letra C. Então, lembra isso daqui. Frequência é o inverso do período. Né? Ou o contrário. Período é o inverso da frequência também. Copiou? Pausa. Tira a fotinha. Próxima questão. Um objeto de massa m constante se move sobre uma pista retilínea paralela ao eixo x. No instante 2 segundos, esse objeto está na posição 10 centímetros. No instante 6 segundos, ele se encontra na posição 20. Sabe-se que em todo movimento a força resultante sobre o objeto é nula. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da velocidade v desse objeto durante esse movimento. Então vamos lá. Ele está se movendo com força resultante nula. Gente, se a força resultante é nula, significa que a aceleração também é nula. Isso significa que ele está se movendo no movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade dele nada mais é que o seu deslocamento pelo tempo transcorrido. Como é que calcula deslocamento? É a posição do fim menos a do começo. Eu vou deixar em centímetro mesmo, porque todas as respostas estão em centímetros, tá vendo? Então, 20 menos 10. E o intervalo de tempo transcorrido de 2 até 6, passaram-se
4 segundos. Então 20 menos 10 é 10. Dividido por 4. 2,5 centímetros por segundo. 2,5 centímetros por segundo. Letra A. Vamos lá. Um raio luminoso se propaga de forma retilínea em um dado meio com a velocidade de 5 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo vale 3 vezes 10 elevado a 8, e considerando essas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do índice de refração. Como é que calcula o índice de refração de um meio? O índice de refração de um meio é a razão, é a divisão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio considerado. Ele falou para nós que a velocidade da luz no vácuo vale 3 vezes 10 elevado a 8. Ele falou que a velocidade da luz nesse meio dessa questão vale 5 vezes 10 elevado a 6. Vamos dividir. Se fosse 30 por 5, seria 6. Como é 3 por 5, é 0,6. Divisão de potência de 10, a gente subtrai os expoentes. 8 menos 6 é 2. 0,6 vezes 10 elevado a 2, ou de outro modo, 0,6 vezes 100. Isso é 60. Lembra que índice de refração não tem unidade, tá bom? Letra E, de legal demais. Copiou? Pausa o vídeo. Próxima questão. Próxima questão nada, era a última. Muito bem, pessoal. A prova muito interessante, prova muito legal de ser feita, muito boa. Cobrou um pouquinho de tudo, tá? de todas as matérias principais da física, saindo foguetes aqui. Hoje é dia de Libertadores da América, final, tá? Então se você está assistindo esse vídeo, eu estou gravando ele no dia da final da Libertadores, por isso os foguetes aqui, se tiver saído aí no áudio, sorry. Prova muito boa. Cobrou o básico dos principais conceitos, dos principais assuntos. Vale a pena revisar, vale a pena refazer ela. Se você gostou, dá um joinha, inscreve aí no canal. Vídeo de física toda semana. Segue a gente também no nosso Instagram. E no TikTok também. Valeu!